Olá pessoal, bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Diário de Bordo hoje aqui muito especial, fazendo parte da série, o nosso primeiro episódio da série Experiência de Vida, ou Experiências de Vida, como é ser alguma coisa. Então, como eu falei ontem, durante a nossa introdução para essa série, como que ela vai acontecer ao longo desses dias, então cada dia vou falar a respeito de uma profissão, alguma profissão que eu já tive, qual é a sensação dessa profissão e tudo mais. Então eu queria inicialmente agradecer a presença de cada um de vocês, sejam muito bem-vindos a essa nova série, a esse episódio, a essa nova série como um todo. Já aproveito aí para pedir para que vocês me sigam aí nesse canal, que vai ter muita coisa interessante aí pela frente, nesse retorno do Diário de Bordo. Também que vocês compartilhem, compartilhem essas informações, é importante passar para as pessoas e isso vai ser útil para muita gente. Aqueles que estão pensando em ou mudar de carreira ou chegar numa certa carreira e assumir essa carreira profissional. Então são importantes essas informações para que as pessoas saibam, ter uma ideia de quem já viveu essas experiências de vida. Então eu quero agradecer aqui, eu estou vendo aí o Jaime Nóbrega, o Rê de Rodolfo, Kleber aí também. Gente, obrigado aí de estar comigo. Depois escrevam aí de onde vocês são, para a gente ter uma ideia aí de que lugar do Brasil vocês são. É legal de ver essa passagem aí de tudo. Opa, estou vendo aqui, então você vai votar a favor do alcoolismo? Claro que não, eu sou candidato. Aliás, uma coisa interessante, eu sou candidato à presidência do Senado. Para quem não sabe, está aí a informação. É importante que vocês divulguem essa informação, passem para as outras pessoas também. Então, antes de entrar no nosso assunto aí, para quem não sabe, vai ter eleição do Senado, da presidência do Senado, da mesa do Senado, agora no dia 1º de fevereiro, primeiro dia do retorno do recesso, nós estamos em recesso, e eu sou candidato à presidência do Senado, e eu tenho certeza que eu vou contar com o apoio de muitos dos meus pares. Quem votam são os senadores, e a gente precisa modificar esse nosso Senado. O Senado está muito parado, tem muita coisa que eu tenho publicado aí sobre isso. Acompanhe as entrevistas também, acompanhe os posts aqui nesse Instagram, por isso que é importante divulgar e é importante que vocês sigam o Instagram para ver o que está sendo saído nessa aqui e nas outras redes sociais também. Então eu vou falar muito ao longo desses dias aí a respeito dessa candidatura à presidência do Senado, então das propostas que eu tenho, então aquilo tudo que a gente está desejando há tanto tempo de colocar em pauta, vocês sabem aí as questões de colocar as propostas de impeachment, eu acho importante que elas entrem em pauta, atender a população, atender os anseios aí, por exemplo, a última teve mais de 150 assinaturas de deputados. Eu acho uma falta de respeito a gente não colocar, pelo menos para apreciação no Senado, apreciação no plenário. Então tem que ser colocado. Então, gente, espalhe essa notícia por aí. É importante, eu sou candidato à presidência do Senado, é importante integridade e compromisso com o país. Então, eu vou estar lá para fazer isso. Se eu vou ganhar ou não, vai depender dos senadores, vai depender, inclusive, do convencimento de vocês, falando com seus senadores, falando com o pessoal, que eles que votam lá, na verdade, são os outros senadores que vão votar. Mas, lógico que, se vocês têm os seus senadores, vocês são eleitores desses senadores, vale a pena aí uma conversa com eles, para que eles votem na direção correta para o nosso Brasil, tá bom? Então, voltando ao nosso assunto aqui de hoje, hoje nós vamos falar sobre experiências de vida, mais especificamente sobre a experiência da profissão de eletricista. Para quem não sabe, eu sou eletricista. Essa foi a minha primeira profissão. Tá vendo aqui atrás, ó? Eu botei nessa tela que tem aqui atrás para vocês verem ali. Essa parte aqui em cima, lá do tempo da Rede Ferroviária Federal. Tá vendo lá, ó? Rede Ferroviária Federal, com as locomotivas diesel, eu trabalhava na seção de diesel da Rede Ferroviária Federal, como eletricista aprendiz. Então eu vou contar todas essas histórias para vocês aqui hoje. Então vamos começar falando da importância de se trazer essas informações. Pode ser que um de vocês esteja pensando, eu quero ter uma profissão nova, eu quero entrar no mercado de trabalho,
Através de que profissão? Eletricista é uma profissão muito aplicável. Então eu fiz até um roteirinho aqui para não me perder no meio do caminho. Eu sempre faço isso aqui para não ficar falando, né, direto em muitas coisas diferentes. Então, vamos lá. Por que eu estou fazendo essa série? Né? Justamente para ajudar, né, a todos aqueles que querem ter uma profissão nova ou que estão buscando entrar no mercado de trabalho, para que eles tenham uma noção de como essas profissões que eu já tive, né? Como eletricista foi a minha primeira profissão. Como é que isso aí vai ajudar? Bom, a partir do momento que eu vou falar aqui de como é a profissão, como é que faz para entrar nessa profissão, qual é a formação necessária, quais são as dificuldades, quais são as sensações, as emoções de trabalhar com esse tipo, quais são as dificuldades dentro da profissão, quais são os riscos, tudo isso aí você avalia, né? É isso que eu quero, depois a gente vai dar alguns conselhos aqui para que vocês entrem no mercado. A profissão do eletricista. Primeiro, o que faz um eletricista? Bom, tem várias aplicações, né? O eletricista é um técnico, né, formado para trabalhar com sistemas elétricos. E os sistemas elétricos, como vocês sabem, estão em todos os lugares, né? Você tem desde locomotiva, como eu comecei lá, sistemas elétricos de locomotiva, tem as redes de alta tensão, você tem sistemas de controle dentro de indústrias, dentro de fábricas, você tem sistemas elétricos em automóveis, em outros tipos de transporte, no metrô, né? Tem para todo lado você tem sistemas nas casas. Então o eletricista é um profissional que trabalha ou pode trabalhar em muitas coisas diferentes. Geralmente, depois que você entra na profissão, você acaba se especializando em algum tipo dessas aplicações, né? E você vai se tornando especialista naquilo lá. O importante, né, dentro disso aí é que o Brasil ele precisa de técnicos, o Brasil precisa de muitos técnicos. Se você olhar dentro dos sites como o da Brascom, que trata com tecnologia de informação e comunicação, você vai ver que o Brasil precisa de centenas de milhares de técnicos, ou seja, emprego tem sobrando. E nessa área de eletricista, né, para técnicos em eletricidade, ou técnicos em manutenção de sistemas elétricos, etc., essa área tem muitos empregos. Então, para quem fala assim, eu não estou trabalhando porque não tem emprego. Não, emprego tem. Tem sim, tem muitos empregos. Você precisa ter a qualificação adequada para poder assumir. E essa é uma área que precisa de qualificação. Não dá para um cara chegar, uma pessoa chegar e falar assim, olha, eu aprendi aqui sozinho eletricidade e eu vou fazer um conserto de uma instalação elétrica de uma rede de alta tensão. Não dá para fazer isso aí. É uma área que precisa de conhecimento técnico, é uma área que precisa de treinamento técnico. Então, para aqueles que estão pensando em entrar na área, você precisa também pensar em fazer um curso. O mercado de trabalho é enorme, né? O mercado de trabalho tem, como eu falei, para todo lado, para todas as escolhas, né? Você escolhe onde você quer trabalhar, que tipo de indústria, que tipo de aplicação. Como é que é a formação, né? Eu fiz o meu curso no Senai, né? O Senai de Bauru. Na época, nós tínhamos uma escola do Senai que era dentro da Rede Ferroviária Federal, chamava Centro de Formação Profissional Engenheiro Aurélio Ibiapina. Ele ficava ali dentro, a gente chamava da escolinha do Senai, que tem o Senai principal e tinha uma escolinha destacada, que era dentro da Rede Ferroviária. A Rede Ferroviária, na época, em Bauru, ela era muito grande, tinha, eu imagino, milhares de funcionários. E por isso ela precisava da formação própria de técnicos nas diversas áreas. Então nós tínhamos ali curso para eletricista no Senai, ali nessa escola, eletricista, ajustador, torneiro mecânico e assim por diante. Então, e ali formava os profissionais já para a rede ferroviária, ou seja, você já saía da escola do Senai com o emprego garantido na rede ferroviária e mais, com um estágio já feito ali. Então, minha primeira profissão foi de eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal. Né? Eu estou vendo aí o pessoal falando, eu estou com 21 anos da área, tá vendo? Suzy Pacheco. Ela ou ele pode falar bastante aí sobre essa área, uma área magnífica. Então, nessa área de formação, você pode fazer cursos técnicos no Senai, em outras escolas técnicas, como Paula Souza, lá em São Paulo. Existem várias opções nos institutos federais, né, de ciência e tecnologia. Então, tem várias opções. O importante é que você precisa fazer um curso técnico e se dedicar nesse curso técnico, né? Deixa eu contar umas histórias aqui dessa época, né, lá da rede ferroviária, né, da época da formação lá. Eu entrei ali quando eu tinha 14 anos de idade, né? 14 anos de idade, quando eu terminei
a gente chamava de ginásio antigamente, né? Eu terminei ali, quando eu entrei no ensino médio, eu estudava à noite no Liceu Noroeste em Bauru, fazia curso de eletrônica, naquela época eletrônica, colégio técnico em eletrônica, à noite, e de dia eu saía de casa às 6 da manhã, né? Era bacana que eu acordava com o café do meu pai. Né? Meu pai, ele trabalhava no Instituto Brasileiro do Café, lá no IBC, o seu Virgílio, e ele acordava, fazia o café cedinho, e me acordava. Então eu acordava com aquele cheiro de café lá pelas 5:30 da manhã, né, 15 para 6, por aí assim. Aí eu acordava, tomava café ali com ele, depois a gente saía caminhando juntos. Ele ia para o IBC e eu ia para a rede ferroviária. Então, para quem conhece Bauru, tem o viaduto ali do fórum ali eu não lembro o nome da rua que desce ali do fórum, mas é o viaduto, aquele viaduto mais próximo ali do fórum, né? E a gente chegava ali no viaduto, ele continuava pelo viaduto para ir pegar o trem lá na estação ferroviária, e eu descia e atravessava as linhas do trem, né? Tinha muitas linhas lá, naquela época Bauru tinha a Rede Ferroviária Federal, tinha a FEPASA, tinha a Noroeste, tinha a Sorocabana, ali era um entroncamento de várias ferrovias que passavam ali, a outra atravessava aquelas linhas de trem, ia lá, né, para entrar ali na escola, né, que era dentro da rede ferroviária, e depois, quando eu estava trabalhando como eletricista aprendiz, eu ia lá bater cartão, né, então tinha aquele monte, formavam aquelas filas assim para a gente bater cartão lá para entrar lá na oficina. Na rede ferroviária ali, né, eu lembro do professor Pavão. Professor Pavão, né, ele já faleceu, mas ele era um professor excelente. Professor de escola técnica tem que ser muito bom. Primeiro, obviamente, tem que conhecer a matéria, tem que conhecer do que está falando, mas tem que ser muito bom também com as pessoas, né, para falar a respeito da profissão. Isso que eu estou tentando fazer aqui hoje para vocês, né, falar a respeito da profissão, convencer os alunos de qual o melhor caminho, acaba sendo um tipo de um mentor também. E o professor Pavão, ele era muito bom, mas muito bom mesmo. Mas ele era muito rígido, né? Muito rígido. Eu lembro que ele chegava e falava assim, olha, vocês meçam 10 vezes, mas façam uma vez só. É muito melhor do que você medir uma vez só e fazer 10 vezes. Isso serve para a vida da gente também, sabe? Se você for pensar, tem muita gente que é afoita, que começa a querer fazer as coisas sem pensar antes, sem planejar, sem ter um objetivo definido. Eu vejo muito isso, né, por aí. E a pessoa sai que nem doido e acaba batendo cabeça para todo lado e acaba não tendo um resultado adequado, ou tem que refazer muitas vezes, ou desiste no meio do caminho. Por isso que é importante, como ele falava, meça 10 vezes, ou seja, saiba o que você quer fazer direitinho, entenda o trabalho, entenda o seu objetivo na vida, o objetivo naquele momento da sua vida, do seu projeto. Raciocine como você vai chegar lá, desenhe um planejamento para você chegar lá, né? Teste, se possível, essas partes, converse com outras pessoas e aí você vai e executa aquilo uma vez e tem sucesso, né? Se prepara, executa e tem sucesso. Isso aí, inclusive, eu escrevi bastante isso no meu livro, chama É Possível, Como Transformar Seus Sonhos em Realidade, tem isso aí tudo, lembrei desse livro agora. Mas eu lembro muito do professor Pavão falando isso aí, né? Meça 10 vezes e faça uma vez só. Melhor, muito melhor do que fazer uma vez, medir uma vez e fazer 10 vezes, né? Ficar tentando fazer. Então, tá aí, professor Pavão. Outra coisa, a gente fazia como esse cara está fazendo aqui, tá vendo essas caixas, né? Ali no caso uma caixa de disjuntor, etc. O professor Pavão, ele exigia que a gente prendia os fios, né? Com aquela, tipo enforca-gato, aquelas fitinhas, né? Prendia os fios de forma a ficar extremamente reto, todos com ângulos de 90 graus, não podia ter nada fora de ângulo, não podia ter nada sobrando, fio saindo, fio torto, nada disso. Tinha que ser serviço 100%, né? Excelência, ele cobrava excelência em cada coisa. E tá certo, né? Isso é importante também. Acho que isso é uma coisa boa da escola técnica, que ela te ensina a colocar o seu conhecimento e a sua habilidade em prática com a atitude correta, ou seja, desenvolve a competência correta. Competência, para quem não lembra, é o que junta conhecimento, habilidade e atitude, né? Você pode até usar a palavra-chá assim para lembrar disso: conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, você tem o conhecimento que você vai ter que fazer, mas você tem que ter habilidade para fazer bem feito aquilo e a atitude de excelência.
Eu vou tentar fazer o melhor, eu vou fazer o melhor sempre. E isso é muito bom, né, na vida da gente como um todo. Qualquer coisa que você for fazer, da mais simples que seja, eu vou limpar o chão aqui. Pô, limpe com excelência, limpe bem feito, né? Limpe da melhor maneira que pode ser feito aquilo lá. Eu vou estudar uma certa matéria, estude aquilo da forma correta, foque a sua atenção lá. Então isso foi uma coisa que eu aprendi muito, né, nessa época do curso técnico, né, ali com o professor Pavão, né, exigindo excelência em tudo. Eu fui ver isso até na NASA. Na NASA eles cobram também excelência em qualquer, até apertar um parafuso, ter a maneira correta, o torque correto, porque senão você quebra um equipamento lá no espaço. Então, excelência, ela é primordial na vida, você buscar a excelência o tempo todo. Daí outro ensinamento ali do tempo do ensino, né, profissionalizante. E tem muitas histórias, né, dessa época. Eu estou olhando aqui, né, tem uma coisa que eu sempre conto também, que é o seguinte, né? Eu estava ali na rede ferroviária, trabalhando como eletricista, aprendiz, mas eu queria ser piloto, né? Eu queria ser piloto. E aí eu ia lá no aeroclube da cidade, aliás, quem for lá em Bauru, tem uma estátua minha exatamente no lugar onde eu ficava na cerca ali do aeroclube vendo os aviões decolarem, sonhando em ser piloto, mas não tinha dinheiro, né, para pagar a hora de voo. Né? Lembrar que meu pai era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café, né, tipo faxineiro, lá o dinheiro era muito apertado, a gente não tinha dinheiro para fazer isso aí. Tanto que eu ganhava, aliás, isso é importante. Você vê, eu estudava no Senai de manhã, trabalhava na rede ferroviária à tarde como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo. Com esse meio salário mínimo, parece pouquinho, mas faz uma diferença enorme. Com esse meio salário mínimo, eu pagava o curso noturno no Liceu Noroeste, que era o colégio técnico profissionalizante lá do Liceu, em eletrônica, eu mesmo que pagava. Então, saía de casa às 6 da manhã, ficava na rede ferroviária até às 5 da tarde, voltava para casa, tomava um banho, jantava, ia para o Liceu Noroeste, voltava às 11 horas, meia-noite para casa. Foi assim que eu fiz o ensino médio. Né? E eu tinha essa vontade de ser piloto, mas eu não tinha dinheiro para ser piloto. E aí os pilotos lá do aeroclube falaram assim, bom, você não tem dinheiro para voar aqui, vai para a Força Aérea. Na Força Aérea você pode voar, você pode ter uma carreira lá de sucesso e ser piloto lá. Falei, ótimo, mas tem que passar no vestibular da Academia da Força Aérea, que não é fácil, tem que estudar bastante. E aí você pensa bem, como é que eu ia estudar, né, com essa minha agenda, né? Saía de manhã, rede ferroviária de manhã, Senai de manhã, rede ferroviária à tarde e ensino médio à noite. Não tinha tempo de fazer cursinho e muito bem dinheiro para pagar cursinho, para fazer o vestibular da AFA, né, da Academia da Força Aérea. Mas olha, outra coisa que você aprende na vida é o seguinte, quando você quer realmente uma coisa, você não procura desculpas, né, para dizer por que você não conseguiu, por que aquilo é difícil. Quando você quer realmente, você procura soluções para aquele problema. E você repara logo quando uma pessoa não vai ter sucesso na vida, é quando você pergunta para a pessoa, vem cá, o que você quer fazer? Eu não sucesso na vida ou sucesso num projeto, né? O que você quer fazer? A pessoa fala, eu quero fazer isso, mas sabe como é que é? É difícil por causa daquilo, por causa disso. Você vê que a pessoa está procurando desculpa para falhar, né? Quando a pessoa quer realmente, ela procura maneiras de contornar aquele problema e ir lá e conseguir vencer aquilo. Por exemplo, agora, eu sou candidato à presidência do Senado. Todo mundo fala, o Davi Alcolumbre ele é o favorito, ele tem apoio de todos os partidos. Seria muito fácil para mim falar assim, ele tem o apoio de todos os partidos, inclusive do meu. Né? Eu vou falar assim, então, para que eu vou estar me esforçando aqui para ser presidente lá? Cara, tem uma razão muito grande, tem a razão porque é o que eu acredito. O que eu acredito, você tem que manter aquilo que você acredita, você tem que manter a sua integridade, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você faz. Então, eu tenho que fazer isso aí. Ou seja, eu não vou ficar procurando desculpa para falar, bom, já que ele é favorito, eu vou desistir. Não é assim, não. A gente tem que fazer as coisas. Mesmo que seja difícil, você chega lá. Eu sempre fui o vencedor improvável, né? Como nesse caso aí. Eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, não tinha tempo para fazer cursinho. Então, o que eu fazia? No tempo que eu tinha de folga, dentro dessas locomotivas assim, no momento que eu tinha de folga, eu pegava os livros do bolso do macacão, aqueles livros cheios de graxa, e estava lá estudando. Estava estudando os livros com a luz de manutenção acesa, aquele barulhão da locomotiva ali atrás, do motor funcionando, aquele calor. Eu estava lá estudando livros de física, matemática, das matérias que ia cair na prova. E eu lembro que um dia eu saí da locomotiva com os livros embaixo do braço, aí o pessoal que
trabalhava lá bastante tempo, né? Olhou para mim e falou assim: ô moleque, você está com esses livros aí, você está estudando o quê? Para quê? Estudando para ser piloto. Eu vou para a academia da Força Aérea. Eu falei assim: você vai ser piloto? Cai na real, rapaz. Isso é coisa para filho de rico. Você nunca vai conseguir. Você vai ficar que nem a gente aqui. Você nunca vai conseguir, rapaz. Isso é coisa que não tem jeito. Eu provei que tinha jeito, né? Ou seja, quando você quer realmente uma coisa, você acha uma maneira, você vai achar um jeito de fazer aquilo lá. Lembre disso. Se você tem um plano na sua cabeça, crie uma paixão sobre aquilo que ninguém consiga tirar de você, né? Então, a partir do momento que você tem paixão, você quer realmente aquilo lá, aí você consegue fazer o que for necessário para chegar lá. For necessário de forma ética, de forma correta, honesta, você vai fazer para chegar lá, né? Então, olha como que eu fazia ali, né? Eu lembro até que naquele dia eu cheguei em casa, aí minha mãe, a dona Zuleika, olhou para mim, falou assim: o que foi? Eu estava todo chateado ali, né? O que foi? Eu falei: não, eu estava lá na oficina, falei para os caras que eu quero ser piloto, eles falaram que é impossível, que é só para filho de rico. Acho que eles têm razão, né? Pensa bem, não estou fazendo cursinho, como é que eu vou conseguir passar? Olha como a ideia ruim estava criando raiz na minha cabeça. Isso é uma coisa importante. Não deixe ideia ruim criar raiz na sua cabeça. Você expulsa logo ela e foca no seu sonho, né? Mas eu era novinho, né? Aí ela vira para mim e fala assim: olha, eles estão errados. Eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Se eles acham que é impossível, isso é a opinião deles, né? Mas você pode ser tudo o que você quiser na vida, né? Ouça bem isso aqui. Ela falou assim: você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que espero de você. Ela falou isso com tanta vontade que até hoje eu lembro dos olhos dela azuis me falando isso, eu lembro da voz dela. Então, para quem é pai ou mãe aí também, lembre que você fala para os seus filhos, isso funciona como uma profecia para a vida deles. E se você é professor também ou professora, lembre do professor Pavão, né? Ele sempre incentivava a gente. Eu falei para ele que eu queria ser piloto, ele falou assim: pô, excelente, né? Ele falou assim: pô, o que eu puder fazer aqui para ajudar você a estudar, para chegar lá. E foi um cara que ele empurrava a gente para frente. Então, professor, pai, a gente tem que ter essa função de empurrar, né, os nossos alunos, os nossos filhos sempre para frente, para cima. Isso é importante demais, tá? Bom, o que mais dessa época aqui? Dificuldades da formação, né? Estou seguindo meu roteirinho aqui. Dificuldade da formação. A formação de eletricista é uma formação bem técnica, né? Então você vai estudar ali, por exemplo, tem que saber matemática, ou você vai ter que estudar matemática durante ali, porque você vai ter que calcular alguns circuitinhos lá, né? Aquelas leis de Ohm, né? Não é homem, lei de Ohm, que é uma outra coisa, né? Para você calcular resistência, corrente, a partir de uma certa voltagem, né? Qual é a resistência que tem que colocar para ter uma certa corrente, você vai ter que calcular aqueles circuitos, né? Então vai ser necessário um pouco de matemática ali para você resolver essas coisas e saber calcular um circuito. Você vai chegar numa casa, por exemplo, você vai ter que calcular qual é a corrente que vai estar passando, está chegando da rua 220 volts ou está chegando 110 volts, como é que você vai distribuir isso aí dentro da casa? Você vai ter que desenhar o circuito primeiro, fazer os cálculos, né? O que vai estar em cada um dos ramos do circuito para não sobrecarregar um lado ou outro, qual a carga que vai ser colocada em cada tomada, por exemplo. Às vezes tem chuveiro que consome bastante, às vezes tem ferro de passar roupa, outra coisa que consome bastante uma casa. Falando de casa aqui, mas isso vale para qualquer coisa que você for fazer, né? Você vai ter que calcular aquilo lá. Então, qual é a corrente que vai passar para ter essa carga a partir daquela tensão, e sabendo essa corrente, qual a bitola do fio que você vai ter que usar, como que você vai fazer, eu vi o pessoal falando aterramento, exatamente como você vai ter que fazer o aterramento lá, né, para não ficar dando choque pela casa toda. Tem um fio neutro ali no meio, fio terra, tem que ter, tudo isso aí tem que ser calculado antes. Aquele negócio que o professor Pavão falava, né? Meça 10 vezes, você chega um planejamento certinho, porque senão você vai ter que ficar quebrando parede depois, ou passando outro fio no meio, que é difícil. Ou seja, a formação, ela exige muito planejamento, né? Dentro ali você vai aprender a planejar, vai aprender a calcular esses circuitos, você vai aprender os diversos tipos de sistemas que você vai usar, equipamentos que você vai usar, e isso, dependendo do tipo de formação, vai ser coisas mais específicas. Por exemplo, eu nas locomotivas eu sabia
o que que era, né, o que que tinha dentro das locomotivas, como é que funcionavam aquelas locomotivas, né? Aliás, para quem vê essa locomotiva diesel, você acha que ela funciona, os motores, né, as rodas viram propulsionadas pelo motor diesel, né? A gente imagina isso, que tem um motorzão diesel ali dentro. Não, elas funcionam com eletricidade. Os motores são elétricos, os motores de tração das rodas. Então, basicamente é o seguinte, você tem um motor diesel, o motor diesel gira um gerador, esse gerador produz uma tensão alta de corrente contínua, né? Lembrar que tem corrente alternada e corrente contínua, né? Tinha até a briga das correntes lá atrás com o Tesla, com o outro lá que esqueci o nome dele agora. Então, um defendia a corrente contínua, que era esse outro cara, e o Tesla defendia a corrente alternada, venceu a corrente alternada, que a gente usa nas nossas casas até hoje, né, com ciclos e frequência, etc. Então, a locomotiva funciona por corrente contínua. Então, o motor diesel gira um gerador que alimenta os motores elétricos, né? Então, eles são controlados dessa forma. E para isso eu tinha que estudar os elementos da locomotiva, como é que eram os painéis, eu trabalhava fazendo os testes dos painéis. Então você vai estudar aquelas coisas específicas, né, do seu equipamento. Você trabalha numa indústria, então você vai ter que estudar quais são os equipamentos que usa lá, os equipamentos elétricos, como que é feito o controle elétrico de tudo aquilo lá. Tem muitos controles de segurança também e tudo isso. Então o curso ele vai ser um tanto focado nas áreas que você pretende trabalhar, né? E é muito bacana. Eu gosto de tecnologia. Se você gosta... escreveram o Thomas Edison. Era a briga entre o Tesla e o Thomas Edison lá na época, né? O mesmo da lâmpada, né? E aí você vê que para quem gosta de tecnologia, a parte de eletricidade é excelente. Pô, tem muita coisa interessante para você ver. Eletricidade, a gente está falando que eletricidade de maior tensão, né? Você tem essas que passam na geração, desde a geração, a distribuição, né, com muitos milhares de volts, e depois passa pelos transformadores para chegar na nossa casa aí com 110, 220 volts, e depois dentro do sistema você acaba reduzindo, por exemplo, a alimentação desses computadores, etc., vai para 5 volts, etc., que aí já tem outras transformações. Mas você vê, a eletricidade ela é uma coisa muito ampla, né? E você vai ter os dispositivos, aí você vai começar a entrar em dispositivos elétricos e eletrônicos, sistemas controladores, por exemplo, elétricos, motores elétricos, etc. Aí começa a entrar dispositivos eletrônicos, e aí é natural, o eletricista ele acaba tendo essa tendência de ir para a eletrônica também. Foi por isso que na época eu fazia colégio técnico de eletrônica e eu era eletricista, então eu conseguia juntar as duas coisas, né? Eu cheguei até a ver uma pergunta se eu fiz engenharia elétrica. Não, eu cheguei a fazer até o vestibular lá para a Unicamp, para engenharia elétrica, mas lembrar que eu estava tentando ir para a Academia da Força Aérea. Como eu passei na Academia da Força Aérea também, eu acabei indo para a Força Aérea para ser piloto, né? Que era o meu sonho, era voar. Mas a parte de eletricidade sempre ficou no sangue, né? Então, até hoje eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de fazer meus projetinhos, etc. E vai te ajudar a vida toda, né? Não só para ganhar dinheiro como eletricista, mas também, ou como empresário do setor, mas também na sua vida normal, a parte de eletricidade é muito bacana. Então as dificuldades de formação é basicamente isso aí, é estudar matemática, né? Procurar estudar com afinco, né? Essa parte, gostar, realmente treinar, sabe? Porque é muito treinamento, não adianta só aprender no livro, você tem que botar na prática, tem que ir lá montar circuito, né? Testar, usar os medidores ali de tensão, corrente, essa coisa toda, multímetro, tudo isso. Você vai ter que colocar na prática aquilo lá. Existem riscos? Bom, lógico, existem riscos. É uma profissão que, exceto se você trabalhar com muito baixa tensão, né? Existem riscos. Se uma pessoa trabalha em redes de alta tensão, por exemplo, lembrar que ele ou ela está trabalhando ali com uma tensão muito grande, que gera um campo magnético em volta dos fios ali também, muito grande e assim por diante. Qualquer desvio de atenção pode causar um acidente, né? Então, por isso que você tem que ter uma formação boa para saber exatamente o que você está fazendo para proteger a sua vida e a vida das outras pessoas. E também você precisa estar atento, até que nem piloto. Piloto você tem que estar atento o tempo todo, você não pode relaxar, você tem que estar o tempo todo ligado, né, com o que você está fazendo. Você não pode estar ali pensando na morte da bezerra, você não pode estar pensando ali numa outra coisa, na namorada, que seja o que for. Você tem que estar focado, né, no que você está fazendo ali.
Por isso que a área de eletricidade ela tem muitas normas de segurança que são colocadas. E você, como um profissional do setor, você vai ter que ler essas normas, obedecer às normas. Quer ver eu te contar um erro meu? Né? É bom a gente contar a história. Eu era segurança de voo, né, que fazia investigação, prevenção de acidentes aeronáuticos, espaciais. Vou falar disso também num desses diários de bordo. Mas o pessoal fala que a gente está sempre procurando falha. Mas é isso mesmo, a gente está sempre procurando falha. O ser humano erra. Erro humano é uma coisa terrível, mas que acontece em todo momento, né? E a gente tem que procurar reduzir a taxa de erro, né? E principalmente nessas áreas. E para isso você tem não só o seu treinamento, mas você tem também a sua atenção, você tem checklist para você olhar o que você está fazendo e seguir o checklist. Você tem outras pessoas para te ajudarem, seja ali próxima do seu lado, outro eletricista, outro profissional, um supervisor que seja, para estar junto, para ver o que está sendo feito na prática, ou você tem alguém monitorando por câmeras ou monitorando o sistema, e você tem no próprio sistema sistemas de segurança. Por exemplo, você vai mexer numa alta tensão, num certo segmento ali de alta tensão, aquele segmento é desligado, e o pessoal vamos dizer, que monitora aquilo, eles têm que te dar o positivo, olha, está desligado completamente, e você mesmo vai lá e vai ter que desligar, muitas vezes desligar aqueles disjuntores que ficam lá em cima, desligar aquilo lá, para você ter certeza que aquele sistema está desligado antes de você colocar a mão ali. Uma dica, né, para quem tiver aí um dia alguma situação que vai colocar uma mão em algum fio, em alguma coisa, né, que você não tenha certeza se aquilo está desligado ou não, né? Primeiro, nunca, mas nunca, nunca coloque a sua mão dessa forma, né? Porque você colocar a mão dessa forma significa que se tiver ligado, se você tomar um choque, sua mão vai fechar e vai ficar segurando aquilo lá, que não é bom, obviamente. Então, nunca faça esse tipo de coisa. Qualquer tipo de teste com isso aí, primeiro não use sua mão, use outros sistemas, tem medidores, mas por acaso, né, você nunca aproxima de um fio dessa forma. Tá? Aí, esses sistemas de segurança, eles são muito, vamos dizer assim, fiscalizados. Existem normas específicas para isso, né? Inclusive, alguns eletricistas acabam indo para a área de segurança para justamente verificar a segurança de sistemas elétricos em empresas grandes, em empresas que trabalham com muita tensão, por exemplo, ou com muita corrente passando, né, em algum tipo de sistema, ou sistemas que são perigosos, né? Isso aí também depois a gente vai discutir mais para frente. No mais, né, você tem risco se você for também empresário, né? Aí é o seguinte, você pode trabalhar numa empresa como eletricista, contratado pela empresa, ou você pode trabalhar por conta própria. E aí é outra coisa, né? Trabalhar para você ser empresário. Lógico que você vai ter chance de ganhar bastante, né? Se você fizer um bom trabalho, for eficiente como empresário, mas você também tem os riscos de ser empresário, de ser um empreendedor. Então, aí são riscos diferentes, riscos financeiros, né, os riscos com imposto no Brasil, que esse governo, a única coisa que ele sabe fazer é cobrar imposto, né? E você vê que o aumento discriminado de impostos, tudo isso aí, empresário é sempre o prejudicado no país, é justamente aquele que produz emprego. Mas se você puder ser empresário, né, seja, né, faça isso, porque você pode contratar outras pessoas e assim por diante, né? E, inclusive, eu vi passar uma coisa aí, se você, alguma lei para ajudar, se vocês tiverem ideias, durante essas lives que eu vou falando aqui, de repente surge alguma ideia aí entre vocês, profissionais de um certo setor, mande para a gente, né, lá no gabinete, isso aí por escrito, essas ideias, que dependendo do que for, de como for, para a gente poder ajudar aí os setores, né, de produção do país com projetos de lei novos ou modificando os projetos existentes. A gente está lá para isso, né? Eu sou representante da população de São Paulo para isso, para ajudar. Mas, quando eu falo São Paulo, mas lembre que eu estou ali para o Brasil inteiro, né? Eu sou eleito por São Paulo, mas a gente está lá para ajudar o país como um todo. Vamos lá. A questão de dificuldades, eu já falei, é muito fácil a colocação de eletricista. Uma vez que você tem a formação técnica de eletricista, você não vai ficar sem emprego, você vai ter local para trabalhar em qualquer lugar, os ganhos são bons, né? Se você for um eletricista bem formado, com especialização em alguma área, né, você vai ter ganhos bons, o salário ele é adequado, né? Você precisa achar as empresas, obviamente, que estão
lembrar que tudo isso tem a ver com a economia do país também como um todo, mas é fácil a colocação para eletricistas. Se você for empresário, né, aí você tem as dificuldades como empresário e as facilidades, riscos e oportunidades ali também. Deixa eu contar um pouquinho da experiência de vida lá, já que o nome disso aqui é experiência, né? Experiências de vida. Deixa eu contar um pouquinho desse tempo, assim, um pouco mais agora, vamos mais na parte da sensação ali, né? Que isso é legal. Lembrar o seguinte, que a minha profissão ali como eletricista, né? A minha passagem como eletricista foi a minha primeira profissão. E a gente nunca esquece, né? Então eu lembro até hoje de como era a rede ferroviária naquele tempo. Eu fui lá outro dia, em Bauru. Esses galpões das oficinas da rede ferroviária estavam todos detonados, assim, exceto o último lá, que era da oficina diesel, né, onde eu trabalhei, mas exceto aquele galpão que foi usado pela ALL e agora por uma outra empresa, o restante está tudo detonado, sabe que você olha assim, caindo os pedaços, o teto furado lá. E eu me senti, sabe aquele filme do Titanic? Né? Acho que no começo ou no final do filme, sei lá que hora que ele está lá no fundo, né? Todo destruído, né? Pela corrosão do mar e assim por diante, e depois começa a aparecer assim uma imagem como se ele fosse sendo reconstruído assim para como ele era naquela época que ele estava no mar ali, né? Com as pessoas todas, aquela beleza, aquele luxo todo, aquele negócio dele. Eu quando entrei na rede ferroviária lá, né? Recentemente, que eu fui lá, não tão recentemente, estava na campanha, fui lá olhar esses galpões, me deu uma tristeza enorme de ver aquilo tudo detonado. E quando eu entrei, na minha mente, era como se fosse fazendo aquela reconstrução de tudo aquilo para o momento que eu trabalhava lá, sabe, com tanta gente para um lado, para outro, movimento. Né? Eu trabalhei na seção de baterias lá um tempo, também fazendo recuperação de baterias de locomotiva, depois fui lá para a parte diesel, né, para fazer testes locomotivos. E era como se na minha mente se eu estivesse vendo aquele negócio tudo ali funcionando de novo, né? É uma sensação estranha, assim, a mente da gente, né? A memória da gente, como é que ela funciona. E a gente consegue lembrar até o cheiro, sabe? O cheiro de graxa que tinha ali. Eu trabalhava com macacão azul, né? Eu lembro do cheiro de graxa. Eu lembro... A oficina tem vários cheiros diferentes, dependendo de onde você vai ali, né? Das sessões de solda, por exemplo, aquele cheiro de solda. Para quem já entrou em uma oficina, você sabe como é que é isso. Os barulhos diferentes aqui, a gente tinha que usar abafador, né? Coisa batendo ali, movimento de coisas. Então você tem que ter né? Aliás, falando de segurança de novo, eu não consigo fugir desse tema muito, você tem que ficar atento com os movimentos, né, das coisas e o que tem ao seu redor. Aliás, vale para a vida como um todo isso aí. Às vezes você vê muita gente na rua com o celular ali, olhando para o celular, naquela rua movimentada, a pessoa está completamente alheia ao que está acontecendo do lado, né? E de repente chega um carro para te atropela, ou cai alguma coisa em cima de você, você vai trombar numa árvore. Trombar na árvore é o de menos que pode acontecer, mas de repente vai assaltado, a pessoa não presta atenção nas coisas lá, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu lembro daqueles momentos ali, né? Aliás, eu vi alguém falando de EPL aí. Deixa eu contar uma história, né? Já que eu estou contando histórias do tempo, de um erro que eu fiz. Eu falei que eu ia contar, acabei não contando. Um erro que eu fiz lá, né? E porque, como segurança de voo, a gente costuma contar as falhas, não é para ter vergonha, porque todo mundo comete erros. O importante é você contar os erros que você comete para que as outras pessoas evitem fazer aquele mesmo erro que você, né? Então, que as pessoas aprendam com os seus erros e você aprende com os erros dele. Por isso que a gente compartilha as coisas que a gente faz certo e as coisas que a gente faz errado também é importante. Então, naquele tempo lá, eu estava trabalhando numa área que é assim, atrás da locomotiva, aqui, ó, não sei se você consegue ver onde está esse cara aqui, ali atrás tem uma portinha. Né? Essa portinha, ela separa, esse é o painel do maquinista, né? E depois o motor diesel. É mais ou menos uma largura assim, de uns 70 centímetros aproximadamente. Naquela época eu era magrinho, eu cabia ali tranquilo, uns 70 centímetros. E aí você tem o painel aqui, que fica atrás do painel da locomotiva, com todos os disjuntores ali, passa uma corrente muito alta, e atrás aqui aquele motor funcionando, quente, com barulhão lá. Tá? E o cara estava fazendo os testes ali nos vários pontos da locomotiva, à medida que ele ia mudando o ponto,
eu ia medindo a corrente em cada um dos 8, tem 8 circuitos, que aquela locomotiva tinha 8 pontos diferentes, eu medindo ali a corrente e a tensão em cada um daqueles 8 pontos lá. São os 8 disjuntores principais, e anotando vamos chamar assim, um esquema, né? Um gráfico que você tem ali do circuito, anotando quanto era em cada um deles. E um calor danado, o que era previsto? E aí que entender, o que era previsto? Eu estar ali dentro de capacete, esses caras estão de fora, de capacete, né? Para evitar problema com queda de alguma coisa, de capacete, óculos de proteção, luva e bota com aquela biqueira de aço, né? E o macacão que eu estava. Ou seja, era para estar com tudo isso aí, e eu estava na mão com um amperímetro, né, para medir a corrente, aquele amperímetro de campo que você coloca no fio assim, para medir a corrente em alguns deles lá, né, em cada um desses circuitos, lendo aqui, com uma parte dele conectada ali no terra, e anotando. E naquele calor, para anotar era difícil, o que eu fiz? Eu peguei e tirei a luva. Era mais fácil, está na calor, também tirei a luva para começar para anotar. Aí eu tirei a outra luva também, né, porque eu estava segurando com essa mão, estava sem lá. Aí eu tirei, para não ficar, põe luva, tira a luva. E eu, para não ficar abrindo, então esses circuitos, o sistema que fecha, como ele fecha, que é muita corrente ali, quando ele fecha sai faísca, ou quando desliga sai faísca. Então tem um protetor de faísca assim por cima, né? O previsto era eu levantar um daqueles, medir quando ele fecha e depois fechar aquele negócio de novo, abrir o seguinte. Aí o que eu fiz? Na pressa, estava perto da hora do almoço, peguei, abri todos eles e olha aí como é que era a situação já. Eu estava, tirei o capacete também, que ali dentro não ia cair nada na cabeça, né? Então eu estava sem capacete, sem luva, com a bota, não tinha jeito, que eu estava de bota mesmo, e com o medidor na mão, e o outro aqui, eu abri todos os circuitos. Olha, eu fui quebrando todas as proteções, né, de um acidente ali. Numa dessas, medindo e olhando para baixo aqui, não deu dúvida, encostei a mão no outro circuito, tomei um choque, foi a última coisa que eu lembro, foi aquela pancada e tudo apagou, né? Tudo apagou, acordei na enfermaria com o braço queimado do lado aqui, praticamente sem conseguir movimentar o braço, fiquei uma semana sem poder movimentar o braço, com a dor, ainda bem que eu não queimou o braço de vez, porque eu não agarrei o negócio, né? Encostou a mão pela parte de trás da mão, mas aprendizado aí, né? Aprendizado aí. Ou seja, equipamento de proteção individual é para ser usado, não importa se é confortável, desconfortável, ele tem que ser usado sempre, né? E isso vale para a vida da gente em tudo que a gente faz. Muitas vezes a gente tem uma tendência de quebrar o procedimento ou fazer alguma coisa de forma incorreta só porque a gente acha mais fácil ou porque a gente fez algumas vezes e deu certo, então não preciso ficar usando isso aí, sabe? Cara que gosta de andar sem cinto, hoje em dia você não vê muito isso, mas na época, quando eu comecei a aprender a dirigir, não era necessário cinto, né, no carro, nem tinha muitos carros com esse cinto, né, de 3 pontos. Então muita gente não gostava, reclamava, não usava o cinto. E assim, você pode ver muitas coisas, as pessoas tentam evitar porque acham que não vai fazer diferença. Faz. E quando faz, né, você vai ter um resultado muito ruim. Então, toda a parte de segurança ela precisa ser obedecida à risca. E isso vale para tudo na vida da gente. Ah, eu vou levar meu filho para a escola, é pertinho, vai no banco da frente mesmo. Né? Não vai, não pode. Além de ser proibido, tudo isso não pode, é arriscado. Então, não dê bobeira com isso. Né? Está aí uma história de vida aí, né? Para ver um erro feito, né? Para que vocês pensem, né, bem nisso aí. E é importante, na vida de piloto, num dessas lives eu vou falar da vida de piloto, é comum a gente fazer briefing e debriefing. A gente comenta o que a gente fez de certo e o que fez de errado no voo, para a gente ir aprendendo. A gente aprende na vida com erros também. É assim que funciona a coisa. Então, aí um exemplo. Como eu falei, aqueles cheiros que tinha ali dentro, coisas que eu lembro muito bem, sabe, da sensação. E tem também algumas coisas legais, assim, né? Ali dentro da escolinha, que a gente chamava, no muro que separava a escolinha das oficinas da rede, e tinha um portão que passava ali. Eu não sei se tem alguém assistindo aí que estudou na época nessa escolinha também, na escolinha da rede ferroviária. Ali ficava uma lanchonetezinha que era basicamente um trailerzinho, assim. E ali eles vendiam
sanduíche de mortadela com queijo, né? Sabe que até hoje eu adoro sanduíche de mortadela com queijo? Eu lembro exatamente, sabe, que eu chegava ali com fome, né, na hora do almoço. Meu almoço muitas vezes era isso aí, né? E eu comprava aquele sanduíche ali com dinheirinho, era tudo contado, dinheirinho ali, né? Eu ia lá, comprava aquele sanduíche de mortadela com queijo. Cara, parece que era sei lá, um negócio assim do outro mundo, né? Uma coisa simples. Mas é importante a gente aproveitar essas coisas simples da vida, né? Você vê como fica guardado, né? Eu lembro exatamente daquilo lá e comprava aquilo e comprava um Guaraná. Naquela época tinha Guaraná em garrafinha, assim, né? E aquilo era muito bem o almoço ali. Eu lembro daquela sensação de estar com os amigos ali, né? A gente sentava numa muretinha ali, sentava, todo mundo com, né, engraxado, vamos chamar assim, sentava ali e conversando ali do dia, aquela coisa. Tinha do lado ali também uma quadra na escola, que a gente jogava bola lá, né? Eu nunca fui bom jogador de futebol, mas eu cheguei até a jogar num time razoável lá em Bauru, no tempo do SESI, né? Eu jogava no meio de campo ali, um pouco para trás, tipo um quarto zagueiro. Então eu jogava mais ou menos, né? Agora, eu nunca me considerei um bom jogador, não. Mas tem gente que é ruim demais. Eu lembro do Fittipaldi, né? Aliás, um abraço aí se ele estiver ouvindo, se ele vir esse vídeo em algum momento, né? O Fittipaldi era um amigo ali que estudava com a gente. Ele era um loiro grandão, assim, forte, fazia judô. Ele era faixa preta com bolinha, sei lá o que, no judô ali, o cara, né? Aí ele... Só que para jogar bola ele era ruim demais, sabe? E ele entrava, cara, derrubava todo mundo, era canelada para todo lado, né? E a gente acabava rindo para burro daquelas situações todas, mas é bom a gente lembrar dessas coisas da nosso passado, assim, né? Foi um momento muito, muito importante para mim, aquilo, né? O começo da vida da gente é muito importante. E o fato daquela escola, e outra coisa boa, você vê, eu estudava ali, trabalhava como eletricista aprendiz, ganhava aquele meio salário mínimo. Mas com isso aí, eu conseguia ter autoconfiança, vamos colocar assim. Eu tinha confiança de que eu conseguiria fazer o que eu quisesse na vida. Eu estava ali, eu estava fora da rua. Isso é uma das coisas mais importantes de escolas do ensino profissionalizante, tanto que eu criei no Senado a frente, né, frente parlamentar para apoio ao ensino profissionalizante e tecnológico. Por quê? Porque isso você tira esses jovens da rua, né, no meu caso ali da periferia, o que seja, tem gente que mora em um lugar terrível, você tira essas crianças, esses jovens de lá do alcance de traficante, bandido, crime, etc., traz para dentro da escola, ensina uma profissão, dá um emprego para eles, dá um recurso que ele começa a ganhar. Ele ganha muito menos ali do que se ele fosse vender droga lá na rua. Mas lá ele vive muito menos. Eu tive amigo que foi para esse lado e hoje não está mais aqui porque essa vida desse tipo de pessoal é curta, né? Além de ser uma porcaria, né? De forma geral para todo mundo. E ali dentro, né, você tem uma noção de futuro, você começa a cuidar das suas coisas, cuida do seu dinheirinho, aprende o valor do dinheiro, o valor do trabalho, quanto demorou para você ganhar aquilo lá, então você sabe o que você vai gastar com isso, gastar com aquilo, né? Então você suou para fazer aquilo lá. A importância são aprendizados bons na vida que você vai usar a vida inteira, né? A vida não é fácil, ela tem essas dificuldades e você começando desde jovem a ter isso aí, a ter esses cuidados, você adquire autoconfiança, autoestima, você fala, pô, eu sou capaz de fazer isso aqui e você passa a não seguir aqueles grupos de amigos ruins, sabe aquele grupo de vagabundo que quer te levar para coisa ruim, quer te levar só para festa, para coisa que não presta. Você percebe isso aí, você se afasta e começa a ficar só com aquelas pessoas que têm a mesma ideia que você. Você quer ser águia, você tem que voar com águia. Você não pode voar com urubu, você não pode ciscar com galinha. Então, aquilo para mim foi muito importante estar ali, né, no Senai. Aliás, um abraço a todos do Senai, a todo o Sistema S, que faz um trabalho magnífico no Brasil. A gente tenta ajudar muito lá pelo Senado. De vez em quando você vê algumas ideias meio malucas, a gente tenta sempre ajudar ali. Eu tinha carteira de trabalho, né? Foi a minha primeira carteira de trabalho assinada ali, né? É muito bacana você ter aquilo lá. Eu tinha 14 anos, pô. Eu já tinha aquela carteira assinada, eu pensava no futuro, pensava em coisas para fazer no futuro. E olha,
por falar nisso, né, enquanto eu estava no último ano lá da rede ferroviária, do ensino médio, eu já me preparando ali para a AFA, para fazer a prova da AFA, de repente chega lá uma proposta. Eu não sei que empresa que era, uma construtora dessas grandes do Brasil, que eles estavam construindo uma linha férrea, se eu não me engano, em Angola, lá na África, né? E estavam procurando eletricistas. Então passaram lá uma lista para ver quem queria. Aí eu falei, vou botar meu nome aí só para ver, né? O que acontece. Aí botei meu nome. E não é que eu fui selecionado, porque eu tinha notas boas lá, acabei sendo selecionado. Aí o cara chegou no final e falou assim, e aí, você vai mesmo para a gente lá? Aí eu falei, ixi, né? Porque eu ia fazer a prova da academia também, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer a prova da academia, acabei tomando a decisão de não ir lá para a África, né? E acabei indo para fazer a prova da academia, não sabia se eu ia passar ou não, mas eu tinha que estar ali para fazer a prova e acabei passando e ter. Você vê uma coisa que me lembra quando esse episódio, assim, é que a vida da gente, ela oferece uma série de oportunidades e são momentos de decisão. Então, você vem por aqui, você ou vai para lá ou vai para cá, né? Ou às vezes até mais do que duas opções. As decisões que você toma a cada dia vão determinar o seu futuro. Você já parou para pensar nisso? Né? As decisões que você toma a cada dia determinam qual vai ser o seu futuro. E por isso que é importante você tomar decisões corretas. Um dia desse eu vou escrever um livro a respeito de tomada de decisões, né, que eu estudei muito. Lá na ASA eu trabalhava também com análise de cenários para decisão técnica, né, mas análise de cenário. E eu acho importante, porque tem muita gente que tem medo de tomar decisão ou toma decisão baseado só no que os outros querem e não percebem quais são os elementos que são importantes para você tomar uma decisão correta. Lembrar que a sua vida, onde você está hoje, o que você está fazendo, se você tem sucesso ou tem fracasso, se você ganha muito dinheiro, ganha pouco dinheiro, se você se sente bem, se você se sente mal, tudo isso que está acontecendo hoje é resultado das decisões que você tomou ao longo da sua vida até chegar hoje. Por mais que a gente queira, ou que as pessoas tentam achar narrativas, colocar culpa nas costas de outras coisas, de outras pessoas, assim por diante, a culpa ou o mérito de estar onde você está é sua, é exatamente sua. A responsabilidade sobre a sua vida é só sua. Né? Não tente colocar isso. Aliás, a gente percebe como uma pessoa virou adulta de verdade. Às vezes tem pessoa que tem 40 anos e não é adulta ainda. Você percebe como uma pessoa virou adulta de verdade quando ela ou ele assume a responsabilidade completa sobre a sua vida. Ou seja, sabe o que fez, se fez uma coisa errada, assume que fez uma coisa errada, procura melhorar para corrigir, se fez uma coisa certa, assume os méritos também, isso aí foi mérito meu, eu fiz esse negócio acontecer. É importante a pessoa ter essa responsabilidade, não ficar colocando, porque eu vejo hoje muitos jovens aqui, né, uma certa crítica aí, eu vejo muitos jovens que querem colocar a culpa em cima de tudo, né? Porque isso está assim, porque meu pai isso, ou porque minha mãe aquilo, ou porque a escola, ou porque ele ou ela nunca teve culpa de nada. Não é assim, não. A gente tem que assumir a nossa vida, a responsabilidade sobre a nossa vida e tocar em frente. Então, toda decisão que a gente toma é importante na vida. Por isso que excelência e conhecimento, né, é muito importante para você ter boas decisões na vida. Aliás, adolescente, eu tinha notado que eu falo, adolescente é uma tendência normal nessa época da vida, a gente vive buscando recompensa rápida, né? Como adolescente, tipo assim, eu quero escolher aqui entre ir para a festa e ter prazer de estar lá na festa, com os meus amigos e assim por diante, ou eu vou estudar para fazer o vestibular, que daqui a um mês vai ter vestibular. Pô, se eu ficar em casa estudando, é muito mais chato do que ir na festa. Então eu vou para a festa que eu vou ter um prazer imediato, depois eu vou dar um jeito de estudar aquilo lá depois. Ou seja, a gente vê isso, a gente fala de adolescente, mas isso muito adulto faz exatamente a mesma coisa, fica procrastinando, né, as atividades que tem que fazer para ter sucesso na vida e fica só correndo atrás de prazer temporário. Prazer é temporário, passa e depois você fica com o pires na mão. E aqueles que se dedicaram naquele momento, em vez de estar tendo prazer, estar se esforçando para buscar um objetivo lá na frente, eles vão ter sucesso. E aí a pessoa fica olhando e fala, por que eu não tive sucesso? Por que você não fez o que você tinha que fazer lá atrás? Então, lembre disso, prazer imediato, né? O prazer, busca de prazer imediato, isso aí é um atrapalha. Não quer dizer que você não tem que se divertir, mas tenha momentos programados para fazer isso aí.
né? Eu via muito na época lá, que até um amigo meu, né? Que ele, na época eu estava estudando para fazer a prova da academia, ele estava estudando junto comigo, né, o Richard, e só que ele gostava de namorar pra caramba, tal, e ele estava o tempo todo, né, namorando fora da coisa, e eu estava lá em casa estudando, né? Chegou na prova, eu passei, ele não passou, né? Então, depois ele teve a vida dele, as coisas dele, mas ele não aquele sonho que ele tinha de voar, de ser piloto lá, ele não cumpriu aquilo lá. Então, lembra dessa coisa, né? É importante a gente ter isso aí na frente. Tudo isso começa, a gente começou esse assunto todo falando lá da minha função e profissão, né, como eletricista. Nosso tempo está acabando, só eu queria deixar aqui um conselho, né, para os jovens aí, né? Primeiro, né, se você quer ser eletricista, né, procura mais sobre a profissão. Olha na internet, tem muita informação hoje em dia. Procura ver as escolas, as boas escolas como o Senai, Paula Souza, Instituto Federal, que cursos que eles oferecem. Olhe nas empresas grandes à procura, né? Dá uma pesquisada do mercado, onde que precisa de mais eletricistas, onde que você tem mais possibilidade de ganhar, mas não é só isso, possibilidade de subir na carreira, né? Empresas que você pode subir na carreira. Vai olhando, né? Isso aí. É importante você fazer essa pesquisa de mercado, né? Bastante. Outra coisa, depois que você fizer o curso, né? Tiver formado já como técnico, técnico é muito importante para tudo, mas não para de estudar não. Continue a estudar, a desenvolver na sua profissão, né? Pode fazer curso de engenharia, pode fazer aperfeiçoamentos dentro do próprio curso. Eu sou embaixador mundial da World Skills International, depois procura aí, somos 2 embaixadores no mundo só, eu e um canadense. A World Skills é uma organização enorme que envolve mais de 150 países que fazem campeonatos, né, Olimpíadas de conhecimento no mundo todo para profissões diversas, mais de 100 profissões, incluindo eletricidade, mecânica de automóveis, mecatrônica, inteligência artificial, um monte de coisa, né? O Senai e o Senac são os que representam o Brasil, né, nessas competições. E eu sou embaixador mundial para a organização inteira. E você vê ali um técnico daqueles lá, por exemplo, um garoto brasileiro que ganhe um campeonato desse, ele é cobiçado por empresas do mundo inteiro atrás dele ou dela, né, para contratar essa pessoa e pagam salários enormes, assim, tem vários casos disso aí. Pesquisa sobre aí, a World Skills International, pesquisa no Senai sobre isso aí também. Você vai ver que o técnico ele é muito valorizado, e o técnico ele é muito valorizado principalmente nos países mais desenvolvidos, como a Alemanha, os países nórdicos ali, Suécia, Noruega, etc., Dinamarca, países asiáticos tipo Japão, né, Coreia, eles sabem do valor do técnico, eles dão muito valor. A gente precisa fazer isso aqui no Brasil também, por isso que eu estou lutando lá no Senado, né, para a gente conseguir colocar essas pautas. Aliás, se eu for presidente do Senado, a pauta de ciência, tecnologia, educação, né, educação profissionalizante, inovação, empreendedorismo, ambiente de negócio, tudo isso aí vai tomar uma prioridade gigantesca, porque é isso que faz o país ganhar, né, faz o país desenvolver. Então, se eu for presidente do Senado, isso aí vai estar, né, no topo da pauta o tempo todo. E o que mais aqui de conselho para os jovens que estão entrando? Ah, sim, paciência. Paciência. É gozado falar isso, mas paciência, porque muitos jovens hoje em dia eles querem entrar numa empresa que quer ser diretor no dia seguinte, e não vai acontecer. E aí você fica frustrado com as suas expectativas ali naquela carreira. Não pense assim, né? Não é que você está sendo desvalorizado ou desvalorizada, não. Não, é porque a vida é assim mesmo. Você precisa entrar e subir, igual para militar. Você não entra na Força Aérea como brigadeiro. Você entra na Força Aérea como, no meu caso, como cadete, depois aspirante, depois segundo-tenente, depois primeiro-tenente, depois capitão, depois major, depois tenente-coronel, coronel, aí para brigadeiro. Então, tudo isso leva uma vida inteira para fazer isso. E é assim na vida. Então, tenham paciência, né? Se dedique a ser excelente. Eu falei aqui no meio dessa live, quem não viu no começo vai ver, se dedique a ser excelente em tudo que você faz, né? Faça tudo com, mesmo qualquer coisa, mas para limpar o chão. Limpe o chão de forma excelente, que o pessoal olha e fala assim, caramba, né? Você tem que ser aquela pessoa que sempre faz acima ou mais, como minha mãe falava, sempre faça mais do que esperam de você. Se você está trabalhando numa empresa, né, se você percebe que o seu chefe fica até mais tarde,
Não sai com todo mundo às 5 horas da tarde, sei lá, bate cartão. Antigamente a gente batia cartão e sai, né? Assim, não, cai a caneta e sai. Não, se ele está ficando ou ela está ficando lá é porque tem uma razão. Se ofereça lá para ajudar até mais tarde, fora do horário. Quando você faz isso, você vai ser notado porque você é a pessoa que sempre está disponível, não é puxa-saco não, é a pessoa que sempre está disponível, é a pessoa que sabe atender e fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, se apresente como a pessoa competente que está ali para ajudar o crescimento da sua empresa, para que a sua empresa cresça. Quando a sua empresa cresce, você cresce junto com ela. Então, se você é esse tipo de pessoa, você vai ser notado pelo seu chefe, vai ser notado pelo diretor e assim por diante. Então, é a maneira de crescer, né, sem puxar o saco, né, fazer a coisa correta, fazer a coisa decente, não passar a perna em ninguém, não fazer nenhuma coisa errada, porque quem faz alguma coisa errada, né, tem a tal da lei, a lei da colheita, tudo aquilo que você planta, você colhe, obrigatoriamente. Então, o que você planta de ruim, você vai ter que colher as coisas ruins também na vida. Então, plante coisas boas, pense coisas boas, fale coisas boas, faça coisas boas, ajude as outras pessoas. Se você não tiver nada de bom para falar de uma pessoa, né, não fale nada e cresça pelos seus próprios méritos. Eu vi alguém colocou ali, meritocracia, concordo 100%, cresça com seus próprios méritos. Não fique se comparando com as outras pessoas também. Você olha, tenha modelos bons, né, bons exemplos. Tente copiar a carreira daquelas pessoas que têm bons exemplos. Copie a atitude daquelas pessoas. Mas não fique se comparando com as pessoas aqui, porque você vê na internet a pessoa ali parece estar tão feliz que tem carro, sei lá, carro de esportivo, parece ter um monte de dinheiro ganhando, fazendo alguma coisa assim, que ganha 40 milhões de um dia para outro. Não acredite nesse tipo de bobagem. Né? Você acredite no trabalho, acredite naquilo que você faz no dia a dia, sabe? É dessa forma que a gente consegue ter sucesso na vida e sucesso sólido. Tá bom, gente? Então, deu o tempo aqui agora, eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês. Estou vendo o Giovanni ali, o Will Spunk, né? O Flávio Colares também aqui, né? A Suzete. Então, quero agradecer a presença de cada um de vocês, lembrar aí de seguir o canal, né? Que a gente, por alguma razão, esse canal ele não sai de 1,5 milhão. É como se tivesse uma trava ali. Se alguém tentar me seguir aí no canal e tiver algum tipo de problema técnico, tira a foto no seu celular e mande para a gente, né? Porque é importante você, né, a gente ter esse feedback. Por que não está subindo aí? Então, segue a gente no canal, tem muita coisa interessante. Esse aqui é o primeiro programa de uma série do Diário de Bordo. Hoje eu falei de eletricista, da profissão de eletricista, né? E eu vou falar ao longo do caminho como é que é a profissão. Amanhã vai ter outro que eu não sei. Amanhã eu vou falar sobre administrador público, né? E depois de amanhã sobre piloto de caça, piloto de testes, depois engenheiro do ITA, assim por diante. Então eu vou falando de várias profissões que eu tive, várias atividades que eu tive, para justamente dar essas dicas, né? Esses inputs aí para aqueles que querem seguir nessas profissões também. Então, aqui no Diário de Bordo, nessa série Experiências de Vida. Então, muito obrigado aí. Então, de novo, não esquece de seguir, né? Não esquece de dar lá um like, não esquece de compartilhar, de comentar, né? Comentar depois na gravação aí todo. Lembrando que na nossa quinta-feira, né? Hoje é terça-feira, na quinta-feira tem o podcast também, Astropontos Podcast, né? Da quinta-feira às 19 horas tem também, então não esquece também, é outra coisa legal para ter. E é isso aí, para aqueles que estavam perguntando aí da questão do Senado, sim, né, eu sou candidato à presidência do Senado Federal, né, eu acho que é importante, muito importante, levar integridade e levar compromisso com o Brasil, de verdade. Então eu conto com o apoio de todos vocês para que a gente vença essa eleição e que o Senado tenha mudanças significativas e com isso o Brasil ganhe. Todos nós do Brasil ganhem, independente de partido, independente de qualquer coisa, o Brasil inteiro ganha com um Senado forte, né? Ganha com uma democracia forte. Hoje à noite, né, eu vou estar no Braddock Show às 21 horas. Então, quem puder, assista aí. Daqui a pouco eu entro no Braddock Show lá também para falar a respeito dessa candidatura ao Senado. Então, um grande abraço aí a vocês, sucesso. Né? Vejo vocês amanhã, né? E no Braddock, mas vejo vocês amanhã aqui no próximo Diário de Bordo, aqui na série Experiências de Vida. Tá? Tchau, tchau.